Boa noite, irmãos. Mais uma vez, mais uma quinta-feira na presença do Senhor, pela graça de Cristo, nós estamos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, orarmos pelo retorno aos cultos no templo. Temos aí pedido a Deus que nos oriente, que nos dê sabedoria, nos dê também força, entusiasmo, para nós voltarmos às nossas reuniões no templo, orarmos pela Rita e também pela Marli, moradoras aqui de Campo do Coelho, precisam ser confortadas e consoladas pelo Senhor no momento de perda. Orarmos pelos familiares de Marivalda. Marivalda pede pela sua tia e também pede pelos seus primos. Orarmos pelos enfermos. E aí nós incluímos a irmã Gesilda, incluímos a irmã Ione, a irmã Nilza, a irmã Germa, a irmã Delvira. Deus possa estar abençoando aí as nossas irmãs. Orarmos também pelos afastados, que Deus possa dar a eles desejo ardente de retornar à casa de Deus. E também pelos aniversariantes da semana. Nós tivemos na última segunda-feira a Thalita, fez aniversário, no dia 20. Também de casamento nós tivemos o Fernando e a Kelly. Também teremos nessa semana, hoje, a irmã Marlene, e também de casamento Gustavo e a Adriele, hoje no dia 23. Então oremos que Deus possa estar abençoando os nossos irmãos, dando a eles a paz, a força, o ânimo e também o desejo de estar sempre caminhando com Jesus. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por mais um culto. Que o Senhor fale conosco nesta noite, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Somos gratos pelos nossos aniversariantes, pela Thalita, ó Deus, cuide dela. Também pela irmã Marlene. Também, ó Deus, pelos aniversariantes Fernando e Kelly, aniversário de casamento. Também, ó Deus, pelo Gustavo, pela Adriele, que o Senhor possa estar abençoando também esse relacionamento. Também, ó Deus, nós te pedimos pelos enfermos, pela irmã Gesilda, por Dona Ione, pela irmã Delvira, por Dona Nilza, por Dona Germa, que o Senhor possa estar abençoando as nossas irmãs, cuidando delas, dando a elas força, saúde. Também, ó Deus, pedimos que o Senhor console e conforte o coração da Rita e também da Marli. Pelos afastados, que o Senhor possa também estar abençoando e despertando eles, a eles retornarem para a tua casa. Também, ó Deus, pedimos pelos familiares de Marivalda, sua tia, seus primos também, que o Senhor abençoe, cuide e restaure a sua saúde. Também, ó Deus, nós pedimos pelo retorno aos cultos do templo. Que o Senhor nos dê, ó Deus, sabedoria, direção para fazermos aquilo que é da tua vontade. Esteja, ó Deus, nos orientando e nos mostrando o caminho que devemos percorrer para glorificar o teu nome. Perdoa os nossos pecados. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo de quinta-feira. Nós estamos com o tema Más Lembranças superando o seu passado. Más lembranças superando o seu passado. Demos início na semana passada. Vamos fazer uma recapitulação. Nós falamos que o nosso alvo é a transformação da lembrança. Não é nós apagarmos, esquecermos. Há uma má interpretação, e falamos na semana passada, daquele texto de Filipenses 3,13, quando fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim. O apóstolo Paulo aqui, ele não fala em nenhum momento de delitos, de passados de delitos. Ele fala aqui da vocação dele, do chamado dele em Cristo Jesus. Então ele não fala de pecados passados, mas fala do chamado dele. Então ele quer mostrar aqui nesse texto
a sua vocação em Cristo Jesus, o seu chamado em Cristo Jesus. Então, o nosso alvo não é esquecer o passado. O nosso alvo é transformar essa lembrança em forma de crescimento espiritual, né? Foi o que nós falamos. E aí nós falamos também sobre a perspectiva bíblica sobre as lembranças. E aí nós falamos, primeiro, Deus estava presente no seu passado. Lá no passado, Deus estava presente. Naquela situação que houve, naquele problema que houve, naquele delito que você cometeu ou que alguém cometeu com você, Deus estava presente. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus tem um propósito. Lá naquele passado, lá naquele problema, naquela lembrança má que você teve, Deus esteve presente e Ele então teve um propósito naquela situação. E muitas das vezes até agora você não conseguiu observar isso, mas Deus estava presente no seu passado. Uma outra perspectiva bíblica sobre as lembranças é que o seu passado não controla o seu futuro. E aí nós temos 2 Coríntios 5,17 que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, não significa que o ato que você teve, o ato pecaminoso, ele não pode controlar o seu futuro. Se você agora é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Houve o perdão de Deus, né? Houve ali, Deus cuidou de você, Deus perdoou você, houve um arrependimento da sua parte, houve o perdão de Deus. Nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo agora vai se fazer novo. Então o seu passado não controla o seu futuro. As más lembranças que você teve em Cristo, elas são transformadas e o seu futuro será diferente. O seu passado não vai controlar o seu futuro. Outra perspectiva também sobre as lembranças é que suas lembranças são resultado da sua interpretação do passado. E aí nós falamos de José, aquele texto onde José diz, né, para os seus irmãos: o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. Vamos ler esse texto, irmãos? Gênesis 50:20. Esse foi o texto. Eu creio que esse texto nós vamos estar falando ele até o final do nosso estudo desse livreto, porque é um texto pontual, um texto muito importante sobre a transformação das más lembranças que às vezes nós passamos na vida, e Deus pode transformar ela em bem. Então é Gênesis 50:20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Realmente, eles queriam matar José. Eles tinham inveja de José. E aí eles venderam José. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então José, ele foi ser governador do Egito. Deus deu sabedoria a José. Eram 7 anos de fome. E através daquela atitude que os irmãos de José tiveram com ele, fez com que José poupasse os seus irmãos da morte, da miséria, da fome. Por isso que José falou isso para os seus irmãos: olha, o mal que vocês tentaram fazer comigo, Deus transformou em bem, para que hoje eu pudesse estar aqui e pudesse abençoar vocês. Coisa bonita, né? Então, suas lembranças são resultado da sua interpretação do passado. Se você colocar diante de Deus, você pode então ter a mesma atitude, ou o mesmo comportamento de José. Olha, vocês tentaram mal contra mim, tentaram me prejudicar, mas o mal que vocês tentaram fazer comigo, Deus transformou, tornou em bem, para que eu pudesse estar aqui hoje e pudesse abençoar vocês. Ou seja, o mal que José recebeu, ele pagou com o bem. Esse é o papel do crente.
O papel do crente não é pagar o mal com o mal. O papel do crente é pagar o mal que recebe com o bem. José fez isso. José tinha todas as oportunidades, todas as armas suficientes para detonar, destruir os seus irmãos. Ele não fez isso. Ele aproveitou aquela oportunidade ruim que eles intentaram contra José e ele então transformou, interpretou de maneira belíssima, mostrando então o seu amor pelos seus irmãos e também a sua piedade por Deus. Agora, vamos estar hoje meditando apenas a introdução, 3 marcas de uma lembrança redimida. E aí as próximas quintas-feiras, cada quinta-feira eu vou falar de cada marca de uma lembrança redimida. Hoje vamos apenas dar uma introdução. O texto base, irmãos, então é 1 Timóteo, capítulo 1, os versículos 12 a 17. E vamos estar meditando passo a passo. 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 12 a 17. Eu vou estar lendo esse texto, os irmãos acompanhem aí. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então o apóstolo Paulo ele começa exaltando a Deus, sendo grato a Deus pela força que Deus estava dando a ele. Sou grato a Deus para com aquele que me fortaleceu. Ele afirma que foi Cristo Jesus. Versículo 13. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Então ele destaca aqui algumas características dele do passado. Ele destaca aqui que ele era um homem perseguidor, era um homem blasfemo, era um homem insolente, mas Deus teve misericórdia dele. E ele fazia isso na ignorância, na sua incredulidade. E mesmo assim Deus teve compaixão dele, teve misericórdia dele. Percebe nesse versículo 13 a interpretação que o apóstolo Paulo dá ao seu passado. O passado dele, ele fala quem ele era, ele não tinha vergonha do seu passado, que ele percebia que ele era um homem insolente, que ele era um homem blasfemo, mas ao mesmo tempo também ele enaltece, ele exalta Deus, dizendo: Deus teve misericórdia de mim. Ele sabia que eu fazia isso na minha incredulidade, na minha ignorância, mas Deus teve misericórdia de mim. E aí no versículo 14 ele continua: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ou seja, a graça de Cristo me envolveu, me transbordou, me fortaleceu para que eu não mantivesse esse passado tenebroso. Mas ele, então, na sua misericórdia, ele transformou esse passado pecaminoso em uma pessoa digna do Evangelho, em uma pessoa que antes perseguia os crentes, blasfemava contra os crentes, e agora, então, glorifica e exalta o nome de Cristo. No versículo 15 ele diz: fiel é a palavra, digna de toda aceitação. Qual palavra? Aí ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, mais uma vez, ele esclarece, que ele era um pecador, que ele era um homem limitado, ele era um homem de muitas falhas. Ele não tem vergonha de dizer isso, mas pela graça de Cristo, ele foi fortalecido. E Cristo aqui, ele enaltece Cristo, dizendo que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, inclusive eu. E aí ele fala, inclusive eu, que sou o maior dos pecadores, que sou o principal. Então, irmãos, ele mostra para nós aqui que o passado ele pode ser transformado pela graça e pelo amor de Cristo. Não tem passado pior que Jesus não possa consertar, não tem passado pior que Jesus não possa transformar em maravilha, em glória.
Então, o que nós precisamos fazer é confiar nas promessas de Deus, é crer nas maravilhas de Deus e permitir que Ele possa agir em nossa vida de maneira plena e transformar o passado, as más lembranças que temos, em algo bom, em algo produtivo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele de perseguidor a crente, ele agora se tornou um homem perseguido pelas pessoas. Aquele homem que perseguia, que matava os crentes, que era a favor da morte dos crentes, ele foi a favor do apedrejamento de Estevão, lá no livro de Atos. Aquele homem foi transformado. E aqui para Timóteo ele fala: eu sou o principal pecador, mas a graça de Cristo veio e me fortaleceu, me envolveu. Versículo 16: mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia. Ou seja, aquele pecador que ele diz que ele era o principal, a graça, a misericórdia de Deus foi concedida para ele, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então ele fala aqui o seguinte: olha, eu era o principal pecador, mas Cristo veio, me redimiu, Cristo veio, transformou minha vida, e agora, na sua infinita misericórdia e bondade, eu sirvo então de modelo para muitos que hão de crer em Cristo Jesus para a vida eterna. Então aquele homem que era um péssimo exemplo para o cristianismo, ele agora serve de um grande exemplo para o cristianismo. Como Deus faz as coisas. Em nenhum momento aqui ele enaltece ele mesmo. Pelo contrário, ele fala que ele é um blasfemo, que foi um homem perseguidor e é o principal dos pecadores, um miserável, mas ao mesmo tempo também ele enaltece a Cristo. A finalidade do apóstolo Paulo aqui é exaltar o nome de Cristo. Ele diz: olha, Cristo me fez agora um homem totalmente diferente. Aquele homem que perseguia os crentes agora é modelo para o cristianismo. Como isso é interessante. E aí no verso 17, ele glorifica a Deus. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nenhum momento ele mostra aqui e quer para ele status. Ele reconhece a soberania de Deus. Ele não mostra aqui o seu empenho, a sua dedicação. Não. A ideia aqui é glorificar a Jesus Cristo. Então vamos para o nosso livreto. Você que tem seu livreto aí, na página de número 12. Paulo não esconde seu passado pecaminoso. Falamos isso. Em vez disso, apresenta uma interpretação cristã dele. Então ele apresenta o seu passado, ele mostra o seu passado pecaminoso, mas também apresenta a interpretação que Cristo teve na vida dele. Ele apresenta aqui o valor, a importância que Cristo tem na mudança da vida dele. Então, as más lembranças dele serviram então de crescimento para o Evangelho. O passado pecaminoso dele não foi escondido. Pelo contrário, ele apresentou esse passado pecaminoso, ele apresentou essas más lembranças e ele mostrou que em Cristo podia então ser totalmente diferente, como foi transformado a sua vida pela graça e pelo poder de Cristo. Ele não foge, evita ou esquece o seu passado. Ele o encara com as lentes de Deus. Jesus salva e transforma até grandes pecadores como Paulo. E Deus é exaltado no processo. Principalmente no versículo 17, ele mostra então que Cristo fez todo esse trabalho. Aquele homem que era miserável, aquele homem que era perseguidor, insolente, aquele homem que era blasfemo, ele foi transformado. E no verso 17 ele diz: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória
pelos séculos dos séculos. Então ele enaltece, ele exalta o poder de Deus, a forma de Deus agir em transformar o seu pecado pecaminoso em um homem agora que glorifica o nome de Deus. Quando Paulo vê seu passado através de lentes do Evangelho, centradas em Cristo, sua vida se caracteriza por um arrependimento profundo, elevada gratidão e ampla eficácia em ajudar outros. Esses, irmãos, são as três marcas, os três pontos de uma lembrança redimida. É o que nós vamos estar estudando nas próximas quintas-feiras, que é o arrependimento profundo. Se houver arrependimento profundo, a má lembrança ela pode ser transformada em bem. A má lembrança ela pode ser restaurada, redimida, transformada. Elevada gratidão, ser grato a Deus, até por aquela situação, em saber que aquela situação te levou a ter um conhecimento maior de Deus. E a última marca, uma ampla eficácia em ajudar outros. Ele estava falando, escrevendo, a Timóteo. Então, as más lembranças e a forma que ele interpretou essa má lembrança em caminhar com Cristo, e ele então é grato por aquela experiência que ele teve, porque aquela experiência o levou a crescer espiritualmente. Agora, então, a outra marca é ajudar outra pessoa. Ajudar outra pessoa a compreender que aquela situação negativa, Deus pode transformar em bem, em algo positivo. Então, irmãos, nós vamos estar estudando isso mais para frente. Na próxima quinta-feira, vamos estar estudando cada marca dessa. Arrependimento profundo, elevada gratidão e também a ampla eficácia, o objetivo de ajudar outra pessoa. Essas são as três marcas de uma lembrança redimida. Então, Deus pode transformar essa sua má lembrança em algo bom. Assim como ele fez com o apóstolo Paulo, assim como ele fez com José, ele pode também fazer com você. Então, creia que Deus pode pegar essa má lembrança que você tem lá no seu passado e pode então transformar em bem, em algo que você vai estar mais próximo de Deus. Você também pode ajudar outras pessoas com a sua experiência, com a situação difícil que você passou. Você pode levar outras pessoas a ter um contato maior, uma comunhão maior com Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar, irmãos? Pai de amor, nós somos gratos por esse momento de estudo. Demos agora, ó Deus, uma introdução do que vamos estudar nas próximas quintas-feiras. Estamos, ó Deus, estudando um assunto muito importante, muito sério, e que nós possamos, ó Deus, fazer com que essa má lembrança que tivemos, nós possamos então permitir que a tua ação, que o teu poder possa transformar em algo bom, em algo, ó Deus, que exalte o teu nome. Assim como o Senhor fez com José, como fez com o apóstolo Paulo, possa também fazer conosco. Que possamos observar, ó Pai, que as más lembranças, que um passado às vezes pecaminoso ou tenebroso, o Senhor pode, ó Deus, transformar em algo positivo, em algo bom, em algo que vai glorificar o teu nome. Que possamos estar firmes para poder entender o sentido da tua palavra. Que possamos estar, ó Deus, comprometidos com os teus ensinamentos e deixar que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.